você puder, que é para Jesus. Só Ele é digno de toda adoração. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua esfera de adoração? Deus tem algumas coisas reservadas para nós essa noite. Eu gostaria muito que você estivesse aqui comigo. Vamos dar aquilo que Ele merece, a nossa presença. Amém? Deus, Ele é merecedor da nossa presença. Às vezes a gente está apenas no lugar, mas nós não estamos presentes. Quando nós estamos presentes, sabe, nós vivenciamos, nós vibramos, nós queremos muito estar naquele lugar. Porque não é sobre o que eu estou passando, é sobre o que Deus tem para mim. Porque se eu der resposta sempre por aquilo que eu estou passando, tem dia que eu vou estar querendo bonificar Deus, e tem dia que eu vou estar querendo puni-lo. Ou seja, as coisas não estão legais, então de alguma maneira eu vou rejeitá-lo. Rejeitá-lo como eu não vou me reverenciar. Rejeitá-lo como eu não vou honrá-lo. Eu não vou celebrá-lo. O que é que eu tenho para poder entregar? Eu tenho dores que ele não resolveu, que ele resolveu não atendê-las. Eu tenho necessidades que ele resolveu apenas virar as costas. Então, eu não estou bem contigo e eu não vou te adorar. Só que quando nós entramos para esse âmbito, quando nós chegamos para este lugar, quer dizer agora que nós estamos indo para um lugar muito perigoso, um lugar de tentação, onde que nós podemos facilmente se aliar aos inimigos de Deus, que são os demônios. Porque a partir daquilo se eu estou contra Deus, então quer dizer que eu estou suscetível a sugestões. E eles virão como dados inflamados ao meu coração, à minha mente. E o meu nível de crítica aumentará em um degrau tão grande que eu não me sentirei mais, de maneira alguma, aceito em lugares. Porque o chiqueiro que o filho pródigo um dia entrou, na verdade não entrou naquele dia que ele fez, que ele deu passos. O primeiro passo foi o quê? Foi ir para os bares, ir para as noitadas, até o dia que chegou a crise e não tinha mais nada para poder comer. E aí ele foi e desejou comer as alfarrobas do porco. Então ele chegou em um chiqueiro. Agora os pés deles estavam implantados na lama. Agora a mão dele estava suja de lama. Ele estava escutando o ronco dos porcos andando juntamente com ele. As moscas varejeiras. Um ambiente de rejeição. Mas eu gostaria de falar para você. O chiqueiro que o filho pródigo entrou, não foi no dia que ele perdeu tudo, mas foi no dia que ele sentiu que a casa do pai não pertencia mais a ele. Porque o filho pródigo, ele não precisava de dinheiro quando ele pede o recurso. O filho pródigo, ele não precisava de dinheiro, ele precisava de liberdade. E aqui nós iniciamos a mensagem. Você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. O capítulo é de número 15. E quando você achar, vai até o verso de número 11. Vamos lá. Sabe, essa mensagem que será pregada hoje não é para falar sobre o chiqueiro apenas que a sua vida pode estar. Mas é sobre um alerta espiritual necessário para você viver o que Deus tem preparado para você. Em momento algum essa mensagem aqui é para te abater, ou para poder dizer que tem alguém que está melhor que você. Mas é o Espírito de Deus te chamando, dizendo: filho, filha, venha para o nosso relacionamento. Venha, venha. Ele dizendo: filho, filha, eu quero libertar você. Filho, filha, tenho novos dias para você. Este é o intuito dessa mensagem. Então não se sinta de alguma maneira que você tomou uma surra, mas sinta-se abraçado pelo Pai. Lucas 15, verso 11, que achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim: Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Vamos até aí. Coloca a Bíblia no teu assento. Tem algo que é necessário para Deus falar com você. O nome disso é quebrantamento. Quem está quebrantado, ele quer apenas ser reparado. Aquele que está quebrantado, ele quer apenas ser reajuntado. Aquele que está quebrantado é como se tivesse passado em uma inspeção. E nessa inspeção, o técnico olhou e disse: esse vaso está com rachaduras. É necessário que ele seja quebrado e refeito. Porque quem está quebrantado, ele quer ter utilidade. Quem está quebrantado, ele quer ter serventia. Quem está quebrantado, ele quer, vou repetir mais uma vez, ser reparado. Então é necessário que tenha um quebrantamento de verdade esta noite. Você que pode, coloque a mão sobre o seu coração. O que Deus merece de você esta noite? O que Deus merece de você esta noite? Rayakai soroloyo hamarayarayo yosa. Rafashu idekam toriakalaya hasu yomanayo. Fremionei kom liahai sorialayo kom loyahas. Vem, papai querido, esta noite. Vem, meu amado, vem, amado de nossas almas. Venha de maneira poderosa sobre esse ambiente. Nós queremos sentir o teu afago, queremos sentir o teu abraço. Te convidamos esta noite para o Senhor falar aos nossos corações. Royakaya hasu yomalaya so. Royokataya hasu yamalala katafayos. Ramachu idekam toriokos yahaso. Venha de maneira poderosa, Senhor. Fala aos corações. Pega este homem perdido e coloca novamente nos teus caminhos. Pega esta mulher perdida e coloca novamente em teus caminhos. Te amamos, Jesus. Fique à vontade. Podemos assentar. Aleluias, glória a Deus. O ambiente agora está gostoso. Já estava. Melhorou mais ainda. Vamos lá. Está sendo cantada uma canção nesse ambiente. Existe algo chamado sensibilidade, que ele vai acima e vai além, vai à frente de tudo. Quando ele chega no ambiente é completamente diferente. Às vezes nós não temos nem espaço para poder falar,
porque a presença dele é suficiente. Quando ele chega com suas mãos furadas, com o seu perfume celestial, com o barulho do seu caminhar, que até as pedras o adoram. Quando ele chega é completamente diferente. É uma paz que excede todo entendimento, que vem no teu coração em meio às lutas. É uma voz como um vento bem suave. É uma voz como um barulho de muitas águas. É uma voz como um trovão. É uma voz que é como um tornado. Quando ele chega é diferente. E sabe, eu quero falar com vocês nessa noite que Deus ele tem chamado algumas pessoas esses dias para essa linha, para poder conversar algumas coisas. Eu costumava usar uma ilustração antes que ela era mais ou menos assim. Deus ele chama alguns para ter uma responsabilidade. E para aqueles que não têm responsabilidade, ele tem um parquinho, ele tem um playground. Enquanto alguns se reúnem para poder organizar aquilo que é necessário nesta geração, aquele que não está bem, ele diz, desce para o parquinho, fica lá, fica no balanço, fica lá brincando. Mas para outros eles vão dizer bem assim, vem aqui na sala, que nós temos que resolver alguma coisa. E ele vai bater na mesa, ele vai falar bravo. Ele vai dizer o que é necessário você abandonar nos próximos dias. E é isto que as pessoas não querem. A gente vê um pai com 2 filhos. Sabe o que é interessante? Que o pai ele divide a herança dos filhos. Ele não diz vai embora que a sua herança já está em suas mãos. Não. A Bíblia diz que um tempo depois o jovem mais moço ele resolve ir. Mas a Bíblia diz que a herança foi dividida entre eles. Não foi dado só a um. Todos 2 pegou suas porções. A diferença é que um resolveu partir, mas o outro resolveu ficar. Mas quando você para observar esse texto aqui, não era apenas o que foi que estava perdido. Jesus estava falando para 2 grupos de pessoas, tanto para os que partiram, quanto para os religiosos que ficaram perdidos dentro da casa. Quando você para analisar o contexto do capítulo 15 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus ele estava sentado com os publicanos, com os pecadores. E antigamente era assim, a casa tinha algumas repartições, sabe? E nessas repartições, quando lotava muito a casa, era de costume eles subirem e comer no telhado. Eles ficavam ali assentados, ou seja, os fariseus, eles passam embaixo na rua, e quando eles olham acima, está Jesus compartilhando o pão com os pecadores. Eles dizem, olha este, ele está comendo com os pecadores, e quer dizer que é o Cristo, quer dizer que é o Messias, quer dizer que é o profeta. Certamente se ele soubesse a identidade dele, ele não estava reunido com estes. Aí Jesus desce. Sabe o que é interessante? Que Jesus, enquanto ele conta a parábola do filho pródigo, ele não termina. Vocês já observaram? Ele conta, e a Bíblia fala que o filho mais velho fica na porta e não entra, e o pai sai para poder conversar com ele, e não diz se o filho mais velho entrou ou não entrou. Então, quando Jesus ele desce o telhado, ele vai conversar com os fariseus, e os publicanos descem juntamente com ele. Tem 2 grupos de pessoas que Jesus está pregando aqui. Ele primeiro usa a ilustração dizendo, se porventura você estivesse 100 ovelhas e soubesse que uma se perdeu, você não deixaria as 99 no aprisco e iria buscar a que está perdida? Primeiro ele está falando de um animal. Um animal, quando está perdido, ele sabe que está perdido, ele talvez não saiba retornar, mas ele sabe que está perdido. Depois ele diz, olha, uma viúva tem 10 dracmas, se acaso ela perder uma, ela não vai varrer toda a casa e chamar as pessoas para poder ajudá-la. Por quê? Naquela época, as dracmas, as moedas para a viúva, era o testamento para ela poder reivindicar toda a herança que o marido tinha deixado para ela. Então não era cerca só sobre 2 moedas qualquer, ou uma moeda qualquer, não, estava falando sobre um testamento necessário. Só que
A ovelha estava perdida fora e a moeda estava perdida dentro, mas todas as duas estavam perdidas. Aí Jesus fala, continuando, ele começa a falar sobre o filho pródigo. Pródigo significa aquele que não é responsável. Pródigo fala aquele que só quer viver a vida como se não houvesse um amanhã. E a pergunta que eu tenho para você esta noite é: essa vida que você está vivendo, ela está um chiqueiro aonde você vai permanecer o resto da vida nele? Ou é um chiqueiro apenas para você cair em si e voltar para o Pai? Porque quando eu estou falando do chiqueiro aqui, não é apenas um chiqueiro de uma bagunça física que tem odores a qual é insuportável, mas eu falo sobre um chiqueiro na sua vida emocional, onde que é bagunçada, onde ora você está alegre, ora você está triste, ora você está motivado, ora você está frustrado, ora você quer conquistar o mundo, ora você quer estar preso dentro de um quarto, ora você quer estar reunido com pessoas, ora você não quer saber de ninguém. É uma vida bagunçada onde que vem crise de choro que você não sabe nem o que é que está acontecendo. São crises que vêm sobre você, que você está dentro de um carro e de repente você quer parar, você quer gritar na rodovia. São crises de repente que você olha, dependendo da sua idade, diz: nada conquistei, nada construí até aqui, não tenho nada e o tempo está passando. Às vezes é uma crise física, onde você não consegue se afirmar. Às vezes são crises na sua saúde, onde tem vários diagnósticos, e você cada vez está preocupado, talvez até uma doença degenerativa, talvez algo que está mexendo com a sua estrutura, por causa de um problema físico, agora está minando para o problema emocional, e agora você está depressivo, às vezes até com ansiedade. E talvez o chiqueiro maior é um chiqueiro espiritual. Tem um livro muito antigo chamado Porcos na Sala. E às vezes tem pessoas que estão com sua vida espiritual toda dilacerada, toda fragmentada, cheia de sombras. Não ora porque não tem certeza que Deus estará ouvindo. Sabe, tem uma leve convicção que alguém fez um trabalho, sabe, talvez é culpa que alguém está com inveja, mas não flui. Às vezes um chiqueiro nas suas três vertentes, tanto na espiritual quanto na emocional e até mesmo na física, e a sua vida está um pandemônio onde você não consegue respirar, mas você está esperando que a sorte venha sobre a sua casa. O chiqueiro na vida daquele jovem não foi no dia da crise, eu repito, foi no dia que ele resolveu sair de casa, foi no dia que ele olhou para o pai e disse: ó, eu não aguento mais olhar para a sua cara. Foi o dia que ele olhou para o irmão dele que cobrava ele, que parecia ser perfeito e não errava, e ele disse: eu não aguento mais olhar para a sua casa, eu preciso de liberdade. Não era liberdade que ele estava buscando, ele estava fugindo. Porque para ficar na casa do pai existem responsabilidades. Para você ser filho tem que ter responsabilidades. Eu vejo pessoas fugindo das suas responsabilidades espirituais e vivendo parecendo que não precisa dar satisfação de nada para Deus. Não, porque quem precisa saber da minha vida é Deus, e Deus está sabendo do jeito que Ele gostaria de saber. Você está tendo diálogo com Ele, dizendo: Deus, eu não te suporto, eu quero a minha liberdade. Dizendo: por que tu pesas a minha vida? Por que tu não faz alguma coisa? Talvez a sua vida esteja dentro desse conflito. Ele pede a herança de forma precoce. Ele queria a bênção de Deus. Quando ele pede a herança, ele fala: eu estou querendo a minha bênção, Pai, sem precisar do teu convívio, sem precisar do teu relacionamento, sem precisar das tuas ordens, sem precisar das tuas regras, sem precisar que o Senhor seja o administrador da minha vida. Tem coisas que pertencem a você, mas você não está preparado para ela. Porque antes de Deus preparar você, Ele te dá as coisas. Eu quero que você entenda. Mas nem sempre o que está aberto e o que é para ser vivido, você está preparado para aquilo. E vai vir várias negativas.
Vai vir vários processos dolorosos e você vai mostrar se você quer de fato viver aquilo ou não. Muitas das vezes você vai desistir, muitas das vezes você vai choramingar, muitas das vezes você vai frustrar, você vai dizer: como eu estou magoado, como eu estou magoada, ao ponto de parar. Eu estou punindo vocês porque não me apoiaram. Eu estou punindo vocês porque eu não fui tão bom quanto eu imaginei que eu era. Vocês estão comigo, igreja? Vamos lá. Talvez foi aquela oportunidade na empresa. Talvez foi aquele assunto no meio da família. Tem coisas que Deus já está preparado, Deus já preparou. Deus disse: olha, José, você será o rei. José, todos se curvarão a vocês. Aí José acordou. Deus esteve comigo esta noite e Ele me deu um sonho, meu pai. Eu vou ser líder, vocês se dobrarão a mim. Só que Deus não tinha falado de um processo para ele. José, teus irmãos trairão você. José, você será vendido como escravo. José, quando você chegar numa casa e você der o seu melhor, vão te trair mais uma vez. José, você vai ser mandado para uma prisão, você vai dar o melhor na prisão e quando chega lá, vão esquecer de você e vão te trair mais uma vez. Vocês estão comigo? A vida é difícil, quero que você entenda isso. Desde que o primeiro Adão, ele resolveu cair e Deus nos amaldiçoou, eu quero que vocês entendam. O suor do nosso trabalho, as mulheres com as emoções afloradas. Vamos lá, vocês estão comigo? Eu quero que você entenda quão a vida é difícil, mas mais difícil do que a vida é você tem um potencial para poder dobrar a vida, você tem um potencial para poder criar e construir um destino, a qual Deus ele revelará os caminhos e os meios, a qual você chegará no propósito. Você tem que entender que você é um guerreiro, uma guerreira, um homem de fé, uma mulher de fé. Deus está com você. A diferença de José é que Deus estava com José. Você sabe por que o filho pródigo não suportou? Porque o pai não estava com ele. Ele disse: pai, fica em casa que eu preciso viver. O pai era aquele que o repreendia. O pai era aquele que o corrigia. De repente ele chega com valores. Ele chega com a sua carruagem no meio do baile. Ele não escuta repreensão alguma, tudo que ele escuta é elogios e tapinha nas costas, falando como ele é agradável, como ele sabe falar, como ele é alguém que precisa, aonde que ele estava escondido. Tem pessoas que estão prontas para poder te enaltecer, mas só para ver a sua queda. E talvez são essas pessoas que você mais gosta. Porque você não é falso, mas talvez você gosta da falsidade quando fala de elogios sobre aquilo que você não é bom, sobre aquilo que você não está apto, sobre aquilo que você não está preparado. E o mundo está pronto para poder dizer como eles precisam de você. Tem alguém aqui comigo, por favor? O mundo está pronto para te empurrar para longe do destino, para longe do propósito. O filho pródigo, ele resolve no coração dele se distanciar. A distância ali só não era geográfica, a distância ali também era espiritual. Tem pessoas que estão se distanciando aos poucos. Só que o problema é que Deus, ele é a água que alimenta o nosso caule, que alimenta as nossas raízes, que alimenta as nossas folhas. Nós somos árvores. O problema é que quando nós resolvemos se distanciar, achamos que pelo fato ainda das árvores, às vezes as folhas estão ainda verdes, estão vistosas, parece que não é tão necessário estar morando dentro ou próximo de um lago que tem uma água corrente o tempo todo, que nos alimenta, que sacia a nossa sede, porque ainda existem algumas reservas nas raízes. Não é à toa que no Salmos 92 é comparado o ímpio como a erva daninha e o justo como um cedro do Líbano. Ora, o cedro do Líbano, as raízes chegam até 22 metros de profundidade. Vocês estão comigo?
É necessário você entender que o chiqueiro, primeiro ele começa na mente, até se tornar um ambiente físico. Às vezes você está se sentindo, sabe, um tanto que rejeitado. Às vezes você está sentindo como alguém que não tem utilidade de fato. Só que o problema é que quando você começa a sentir assim, você vai começar a punir as pessoas que estão do seu lado. Você vai punir os seus filhos, você vai punir o seu esposo, você vai punir a sua esposa, você vai punir os seus colegas de trabalho. Porque como se você tivesse perdido tudo. E aí sim a sua vida agora começará a se tornar um caos de verdade. Agora sim você carregará uma energia sobrepesada de maneira que você vai empobrecer o dia das pessoas que já têm as suas próprias dificuldades. Vocês estão comigo? Você agora vai ser um cavalo de Satanás. Porque você vai carregar uma sombra com você. É por isso que você tem que estar limpo. O filho pródigo, ele desejava comer e ninguém dava nem a comida dos porcos. Ele diz, olha, ele desejava comer a vagem, mas ninguém lhe dava nada. Vocês estão comigo? Satanás, ele quer ver você enterrado na lama. Sabe, aquele homem, ele foi impulsionado pela ilusão da independência. Aquele homem, ele foi impulsionado. E quantas vezes os homens, quantas vezes os humanos, nós somos impulsionados pelos nossos desejos, como nós queremos, como se aquilo... talvez tem coisas que chegam na sua vida que você nem conhecia há um tempo atrás. Mas depois você conheceu, não, eu preciso disso, é disso que eu preciso, é disso que eu quero, como se sua vida dependesse. É a famosa isca. Um pescador, quando ele sai a pescar, ele primeiro tem que passar em algum lugar e pegar uma isca para poder colocar no anzol. E aquela isca, ela tem que se movimentar, tem que andar para um lado para o outro, para poder chamar a atenção com barulho, para poder chamar a atenção do peixe. Mas aquele peixe será fisgado. Ele irá para a panela. Vocês estão comigo? Eu não sei o que é que está chamando a atenção dos seus olhos esses dias. Porque tem caminhos que parecem ser direito. Tem coisas que não é pecado você fazer. Eu quero que você entenda. Mas ele vai te transitar para lugares que se tornará pecado. Ninguém acorda e diz, olha, hoje eu vou pecar, hoje eu sempre falo isso. São gatilhos que vai chegando para você. São gatilhos que vão vindo para você. Cada dia aquele homem, olha, ele estava a 50 quilômetros de casa, olha, tem uma balada a 10 quilômetros daqui, agora ele estava a 60. Olha, tem uma outra balada aqui, é muito melhor que aqui, agora ele estava a 100 quilômetros longe de casa, e cada dia mais ele estava se distanciando do pai. Ao ponto dele olhar para trás e dizer, não vale mais a pena voltar. Ao ponto dele dizer, eu já estou longe demais. Se eu voltar, eu não serei aceito. Se eu retornar, eu passarei vergonha, eu serei humilhado. Mas ele já estava sendo humilhado, desejando a comida dos porcos. Ele já estava humilhado, ele vendeu tudo que ele tinha. As roupas que ele tinha comprado, a carruagem que ele chegou. Agora tudo que ele tinha era uma crise. Tudo que ele tinha era uma rejeição. Mas eu quero que você entenda. Tem um momento que a vida vai te levar ao ponto de humilhação máxima. Para você se acostumar na lama. Para você ficar lá, porque a lama, ela vem, ela só não deixa você sujo, mas ela te deixa com odor também. Fala aí, vou usar a Érica de exemplo. O banho de lama lá de Trancoso. O banho terapêutico. Você vai para a Bahia e você tem um banho lá que você toma lá em Trancoso, ou lá em Arraial da Ajuda, um banho de argila, para deixar a sua pele mais rejuvenescida. Mas porém, o banho do mangue, cara, ele deixa um odor tão grande que nos hotéis lá em Porto Seguro é escrito assim: proibido você entrar se você passou antes no banho de lama. Está escrito lá, se você sujar as toalhas, você pagará, porque não sai mais o cheiro da toalha. É uma desgrama aquilo ali. Então a lama, ela é mais ou menos isso.
você vai se sentir, sabe, contaminado. Às vezes você toma banho, não tem mais nenhum resquício, sua pele não está mais com fragmentos de barro, não está mais com poeira, mas tem um cheiro ali. Então, coisas que vai vir para te chegar numa humilhação máxima, ao ponto de você se sentir fedendo para onde você vai. E interessante que lá no livro de Gálatas diz que o pecado ele fede, e tudo que Satanás ele quer equiparar o seu pecado ao pecado dele, porque para ele não existe mais perdão, mas para você ainda existe. E sabe, a diferença é que não é só sobre quem estava lá fora, mas é sobre aquele que estava dentro, fazendo todos os favores para o pai dele. A herança dele estava guardada, mas ele ainda fazia tudo que o pai pedia. Só não fazia uma coisa: celebrava a presença do pai. Eu vejo ele como um homem, sabe, carrancudo, ranzinza, mal amado, entristecido, frustrado, brocochô. Vou usar todas essas terminologias. Sabe, quem se encontrou com Cristo, ele é diferente. Não me diga quantos versículos você sabe, ou se você sabe pregar ou cantar. Me diga o que Jesus mudou na sua vida depois que você se encontrou com Ele. É a melhor coisa. Quem eu era, quem eu sou, quem eu estou me tornando, quem eu serei. O que o Evangelho mudou na tua vida, diga. Fala o que foi que mudou. E eu digo para você, não conte aquele testemunho que ele mudou e você já voltou a ser novamente e você nem percebeu. Um dia ele te tirou da lama. Um dia ele te arrancou da lama. Ele tirou, não vou tirar você da lama de tudo. Vou te voltar, vou dar identidade novamente a você. Isso é necessário ter um arrependimento verdadeiro. Você reconhecer aonde você está. Um arrependimento verdadeiro. Você reconhecer. Quando ele chegou diante daquela lama. Quando ele chegou dentro daquele chiqueiro. Ele caiu em si. Ele, que é isso que eu estou fazendo aqui? Os funcionários do meu pai têm uma vida melhor que esta. Aí Satanás falou no ouvido dele: você quer voltar para a casa de papai? Você já pegou sua herança, você não tem mais nada lá. Aí ele falou: então eu voltarei, pelo menos como um jornaleiro, pelo menos como um funcionário. Voltarei como um ninguém, mas eu preciso estar pelo menos próximo daquele terreno. Eu precisarei pelo menos estar, sabe, mesmo fedendo a lama. Quando ele retorna, existe ali algo. Eu quero que vocês entendam aqui, olha. Existe uma diferença entre remorsos e existe sobre arrependimento e remorso. O remorso é aquilo: eu fiz errado, agora já era, acabou. O arrependido não, eu consertarei, não importa o preço, não importa o que precisa ser feito, eu farei, porque eu vou, ainda que eu esteja fedendo a chiqueiro, eu voltarei para o meu pai. Ele começa a voltar. Eu já preguei esses alguns dias atrás. A dor do retorno para a casa do pai. Quantos os demônios foram ministrando na mente daquele homem, dizendo que ele seria rejeitado, dizendo que o irmão dele não aceitaria ele, dizendo que ele estava perdido, dizendo que ele fedia. E aquele homem teve que voltar. Eu quero que vocês entendam algo aqui nessa noite. Tem projetos que vocês pararam, que é necessário você voltar, mesmo você achando que é indigno, mesmo você achando que será rejeitado, mesmo você achando que está fedendo. Você vai ter que tirar forças da onde não tem. Na verdade, você sabe aonde está aí dentro a força que o Senhor colocou. Você sabe que enquanto ele estava lá perdido, o pai ainda intercedia: volta, meu filho, anjos, vá buscar o meu filho, fala para ele que tem uma vaga, fala para ele que tem um espaço ainda, fala para ele que ninguém tomou o lugar dele na minha casa. É voltar ao propósito. Não, eu não perderei a minha vaga. Sabe o que é interessante? Quando ele chega na porta, o que acontece? Ele corre até o pai e abraça, certo? Não, o pai corre e abraça ele. Porque no costume judaico daquela época, se ele corresse e abraçasse o pai, ele seria digno de linchamento até a morte. Então quando o pai corre em direção dele, o pai dele está dizendo: eu estou assumindo a responsabilidade.
Aí um dia Jesus vai lá e se coloca na cruz dizendo: eu estou assumindo a responsabilidade. Eu estou assumindo a responsabilidade. Ele foi linchado, foi. Ele foi morto, foi. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou de novo e disse: ei, eu estou dando identidade, eu estou dando propósito a vocês. Eu estou dando poder, poder, poder. Você não é um crentinho, você é um filho cheio de poder. Você consegue entender? Não precisa mais essa depressão miserável. Não precisa mais essa comiseração. Não precisa mais essa autocomiseração. Sacode essa pessoa do lado e fala: você é filho, você entende isso? O abraço do pai naquela noite, naquele dia. Ele está nem aí para a sujeira. Ele começa a focar na restauração do filho. Ele já começa a dar ordem: traga um anel novo, traga roupa nova, prepare o melhor banho e pegue o cordeiro, traz um novilho, vamos fazer um churrasco. O meu filho estava perdido, ele achou que ele teria uma repreensão, ele achou que ele seria rejeitado, e tudo que ele tem é uma festa. Tudo que ele tem é um banquete. Tudo que ele tem, traga os melhores instrumentistas, traga os melhores sons, traga o vinho, faz uma festa para o meu filho. Existe um tempo de restauração. Você não será escravo aqui você tem liberdade. A liberdade que você foi buscar lá fora se tornou uma escravidão. Mas estou te trazendo de novo aqui. Estou te dando anel e sandália para você poder entender que a transformação vai ser completa. Seu cheiro agora está sendo mudado. Você agora está pronto para um futuro que eu sempre almejei para você, meu filho. Sabe, agora você vê Jesus pregando para os judeus. Jesus falando para os judeus no meio daquela perseguição. Ele faz a pior comparação para um judeu, que é aquele que está cuidando de porcos. Ele mostra o que há de pior naquela história a qual ele está contando. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Sério que você vai ficar apegado nesse chiqueiro ainda? Sério que o convite do Pai não é suficiente para você? Vou pedir para você baixar sua fronte e orar por você nesse momento. Um pai cego de amor esperava aquele filho. Todos os dias ele saía nos umbrais da porta, encostava um pouco os seus braços. A porta, ela representa a cruz. E de braços abertos ele esperava o filho, fazendo uma ação pela graça. Deus, ele não aceita o filho como escravo, mas ele quer limpar o teu passado de fato. A saída do chiqueiro, ela não depende da tua força física. Ela depende da sua decisão interior. Deus, ele quer limpar a tua alma. Deus, ele quer limpar as tuas enfermidades. Deus, ele quer restaurar a tua vida espiritual. Ele quer voltar a te dar poder. Ele quer voltar a te dar unção. Conversa com ele. Essa mensagem ela é exclusiva para você. Eu quero que você entenda. É necessário voltar ao tempo de relacionamento. É necessário você se engajar novamente. Deixa ele limpar tudo. Deixa ele limpar tudo. Por mais que você esteja, sabe, percorrendo no seu caminho, dizendo: não, este caminho aqui é o correto, é dia de você dar uma parada.
E você entender que tem uma família ainda, você entender que tem um tempo ainda, que dá tempo ainda de você reconstruir. Não, mesmo que todas as vozes estão dizendo que não tem mais jeito, que já acabou tudo, que você já pegou a sua parte da sua herança, ainda assim, você que pode, olhe para mim. O filho pródigo, ele entra, tem uma festa, mas ele não participa do diálogo entre o irmão mais velho e o pai. Enquanto o irmão estava lá fora com a problemática que é dizer: eu estou ferido porque o Senhor aceitou de volta aquele que nos traiu, aquele que nos esqueceu, aquele que te deixou sofrendo durante noites aqui, te abandonou e foi viver do jeito que ele queria. Agora que acaba tudo, ele volta, ele vai ter tudo como se ele nunca tivesse saído. Eu não sei se você é o irmão que foi ou o irmão que ficou na história da tua vida. Eu não sei se tem irmãos que você olha assim e o despreza. Eu não sei se tem colegas que você chega na empresa e você o despreza, porque você sente o cheiro do chiqueiro dele. Se tinha alguém naquele lugar que sentia o cheiro do irmão, era o irmão mais velho. Se tinha alguém para poder acusar que tinha um irmão fedendo ali, era o irmão mais velho. Talvez você olhe para o ambiente ao qual você está inserido e você se sente limpo demais para aquele ambiente. Agora eu falo para os religiosos. Talvez você olhe assim e você está anestesiado ao ponto de você dizer que não tem mais utilidade. Ao ponto de dizer assim: o que eu podia fazer eu fiz, agora eu lavo minhas mãos. Eu conversava com um homem uns dias atrás que ele desistiu da família dele. Não desistiu indo embora e abandonando. Mas a mulher é tão problemática que a mulher escolhe tudo para ele. Se der errado ou certo, ele está ali vivendo, sabe? Ele não quer discutir, ele não quer... Só que aquilo está acabando com a vida dele. Está destruindo, está deteriorando tudo. Porque aquela famosa frase, eu prefiro ter paz do que ter sucesso, isso é uma mentira do diabo. Tem momentos que você vai ter que partir para a guerra, tem momentos que você vai ter que se posicionar, tem momentos que você vai ter que falar, tem coisas que você não vai ter que aceitar, tem coisas que você tem que entender que você tem um espaço que Deus ele te colocou. Vocês estão comigo? Aquele homem está no chiqueiro, porque o chiqueiro é construído assim, por aquilo que rouba a tua essência, aquilo que rouba o teu cheiro, aquilo que rouba a tua paz, aquilo que rouba as tuas energias, aquilo que faz você gastar a energia de forma desnecessária. Tem alguém aqui comigo ainda? Você é o irmão que foi ou o irmão que ficou? É a pergunta que eu encerro essa noite para você. Se você não é o irmão que ficou, nem o irmão que foi, você não é o pai. Alguma área da sua vida está desregulada, por isso que Deus te trouxe aqui. Se você está aqui nessa noite, é porque tem alguma área da sua vida, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, que está um chiqueiro. Deus está dizendo: basta. Basta. São dias de você organizar. São dias de você voltar, dia de você dizer assim: não, preciso organizar. Pelo aquele guarda-roupa que está lá bagunçado, por aquele lugar, sabe, começar a sua vida, sabe, é necessário. É necessário, é preciso tomar a decisão de filho. Dizer: não, eu visto essa roupa. O meu pai está separando o anel, meu pai está separando a camisa, meu pai está separando a sandália, eu a vestirei. Porque tem muita gente na casa do pai dizendo: não, eu não quero a camisa, eu não quero a sandália, eu não quero o anel, eu não quero a responsabilidade, só quero estar aqui. E o pai está dizendo: não.
Ou é a responsabilidade ou é o chiqueiro. Você não fará mais dessa casa um chiqueiro. Fique de pé, você que pode. Ouse, grupo de louvor, vem com nós. Sabe, o ambiente está com aquele calor de um abraço, sabe? Aquele calor de um acolhimento. Deus, Ele proporciona essas coisas. Vou pedir para você procurar uma pessoa do mesmo sexo.